Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base, o primeiro livro aqui da codificação espírita, esse livro aqui que nos norteia sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, e onde agora estamos nos focando aqui sobre a reencarnação que Kardec trouxe aqui para nós, essa 222, que não é nenhuma questão, mas são as reflexões que Kardec faz e nos conduz a essa reflexão sobre a reencarnação da alma. E para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão ao nosso anjo da guarda, a nossa Maria Santíssima, a nossa Mãe Maria, que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz, e a seu Filho, nosso Mestre Jesus, que com certeza nos conduz, firmes e fortes, para continuarmos nesses estudos que nos dão tanta base, tantos ensinamentos. E assim agradecemos a nosso Deus, nosso Pai, inteligência suprema e Criador de todas as coisas. Agradecemos a Ele pelo dom da vida. E fortalecidos, pedimos permissão a toda a equipe de Allan Kardec para adentrarmos aos nossos estudos de hoje, rendendo graças a Deus. E assim vamos então continuar, paramos no parágrafo 9, onde estávamos aí refletindo sobre a justiça de Deus, que Kardec nos conduz a essa reflexão, que seria mais justo aquele que errou ir lá para o inferno e fica lá, meu filho? Ou se Deus é todo amor, toda bondade e que é nosso Pai, e se Ele percebe que nós erramos, e Ele fala: meu filho, você tem outra chance. E nos dá essa oportunidade da reencarnação. Então, Kardec nos conduz a essas lindas reflexões. E Suzelei vai continuar aqui para nós no parágrafo 10, né, Suzelei? Então, vamos lá. Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores e progressivas, e tudo se explicará. Os homens trazem ao nascer a intuição do que já haviam adquiridos. São mais ou menos adiantados, segundo o número de existências por que passaram, ou conforme estejam mais ou menos distanciados do ponto de partida. Precisamente, como numa reunião de pessoas de todas as idades, cada um terá um desenvolvimento de acordo com o número de anos vividos. Para a vida da alma, as existências sucessivas serão o que os anos são para a vida do corpo. Reúne um dia 1000 indivíduos de 1 até 80 anos, suponde que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores, e que, na vossa ignorância, julgai todos eles nascidos no mesmo dia. Perguntareis, naturalmente, por que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes? Mas se a nuvem que vos oculta o passado foi afastado, se compreenderdes que todos viveram por mais ou menos tempo, tudo estará explicado. Deus, na sua justiça,
não poderia ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas, mas com a pluralidade da existência, a desigualdade que vemos, nada tem de contrário à mais rigorosa equidade. E por quê? Porque só vemos o presente e não o passado, e não o compreendemos. Esse raciocínio repousa sobre algum sistema, alguma suposição gratuita? Não, pois partimos de um fato patente, inconstentável, a desigualdade de aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral. E verificamos que esse fato é inexplicável, porque todas as teorias correntes, enquanto a explicação é simples e natural, lógica por uma nova teoria, seria racional preferirmos aquela que nada explica a outra, que nada explica a outra que tudo explica. Então, aqui, ele vai comparar o desenvolvimento reencarnatório, né, com a existência aqui na Terra dos anos, né? Então, Deus nos fez todos iguais. E o nosso desenvolvimento, né, nas devidas reencarnações, vão ser diferentes, porque cada um vai desenvolver de acordo com a sua reforma íntima, ele vai desenvolver, ele está desenvolvido de acordo com as existências, com as reencarnações que ele teve. Espíritos mais jovens teve menos reencarnações, né? Provavelmente. Então, ele compara essas reencarnações, todos esses desenvolvimentos que o homem vai desenvolver desde do selvagem até ele se tornar um espírito puro. Então, é um caminho longo, são séculos e séculos, né, de desenvolvimento. Então, ele compara todo esse aprendizado, todo esse desenvolvimento do espírito com as pessoas aqui na Terra, com os anos vividos, com o desenvolvimento, por exemplo, do corpo do ser humano. Então, se ele pegasse, como ele cita, pessoas de várias idades e colocasse o esquecimento, como é colocado na reencarnação, então as pessoas não entenderiam, porque uns são mais jovens, outros mais velhos, porque um ainda está começando a abrir os olhos, mexer os braços, outro já pula, já anda, o outro já está se alfabetizando, o outro já é um adolescente. Então, você compara, por exemplo, tudo isso com as reencarnações. Então, se ele tirasse esse véu, as pessoas não. Se ele tirasse, voltasse, né, aqui na Terra, se eles não conseguissem entender, tirasse esse véu, como ele coloca, as pessoas não iriam entender. Então, você imagina, por exemplo, uma pessoa trocando de lugar com a outra. Tem até filmes, né, que ilustram isso. Seria totalmente impossível, né? Porque o adolescente, por exemplo, estaria no estágio e o adulto em outro, né? Então, o que o adolescente aprendeu é incomparável com o que o adulto aprendeu, embora dependa da reforma íntima, né? Tem adolescentes, eu acredito que até tenha mais experiências espirituais que um adulto, e depende também das reencarnações que tiveram. Então, ele faz essa comparação e coloca e frisa bem que todo ser humano, todos os espíritos foram criados iguais, e de acordo com a sua evolução, ele vai ter mais desenvolvimento ou não. Foi isso que eu entendi. Eu também, Suzelen. Ele deixa bem claro aqui para que a gente reflita que todos somos, né? Almas, seres aí imortais, mas que
indiferente da cor da pele, da idade. Então, todos nós aí temos o grau evolutivo. Então, tanto que ele fala aqui, né, de pegar uma reunião com várias pessoas de várias idades. Então, ele fala, ó, veremos que cada um vai ter a sua experiência. A gente pega aqui nós, eu, você e o Carlos, que estamos aqui presentes. Cada um está num corpo físico, cada um está numa idade, cada um traz a sua experiência, as suas experiências diferentes. Então, a Kardec aqui, ele mostra que nessas diferenças estão no corpo físico, no estágio evolutivo, e alguns vão ser mais primitivos do que outros, outros mais desenvolvidos. E nós vimos isso quando a gente passou pelo estudo da escala espírita. Vocês vão lembrar que foi do 100 até o 113. Então, olha só, a gente já sabe que todos aí, nós passamos por esse estágio, por essa escala que ele colocou didaticamente aí para gente. Então, nesse parágrafo aqui, Kardec, ele nos convida aqui a refletir de admitir essas sucessivas existências, porque assim tudo se explica. Porque o ponto de partida de todos aí são as primeiras reencarnações, como homem. E que quando a gente entra no reino hominal, que tem todo aquele processo primitivo do ser, porque quando a gente entra no reino animal, a gente vem ainda com aquelas semelhanças de um animal mesmo. A gente vai agir mais pelo instinto, e o instinto é Deus que guia. Então, e o nosso raciocínio, o nosso livre-arbítrio, ele vai se desenvolvendo com o passar do tempo, com as sucessivas reencarnações. Interessante que Kardec ele coloca aqui em um outro estudo, se eu falar besteira, vocês me corrijam, mas em outro estudo que eu vi e participei, naquela época existiam aquelas comparações, né, do povo assim, por exemplo, o povo africano e o povo europeu. Então, eles comparavam dizendo que os europeus, eles tinham um desenvolvimento intelectual mais avançado, mais adiantado, do que aquele povo que eram os africanos. Mas Kardec aqui, ele nos faz refletir. Você pode ter, e a gente já viu pela escala espírita, você pode até ter o desenvolvimento intelectual e o moral. E você pode ter aquele intelectual um pouco mais, um pouco menos, mas o seu moral, você não tem aí tantos débitos já, né? Então, ele faz essa reflexão que é dessa equidade, por isso que ele fala dessa equidade divina. Então, porque ele faz a gente refletir, por que teria isso se Deus diz que nós começamos todos pelo mesmo ponto de partida? E a gente já tem um pouquinho lá de noção que os europeus receberam muito daqueles capelinos que vieram aí, né, de outro orbe, e eles já tinham um certo desenvolvimento. Tanto que a gente teve aí no planeta Terra, em vários lugares, tantas construções, tantos conhecimentos. E da onde vinha aquele conhecimento todo? Na matemática. Então, a gente sabe que eles vieram, esses capelinos, eles tinham esse desenvolvimento intelectual, mas eles vieram também para um orbe mais inferior, para quê? Para desenvolver a sua moral. Então é tão lindo quando a gente começa a fazer esse link, né? Essa reflexão. Então vai nos ajudando a raciocinar que todas essas diferenças têm um motivo.
e que os seres estão em condições variadas no seu processo evolutivo. Mas a gente vai se agrupando por semelhanças também. Nós estamos aqui mais uma vez, pegando eu, você e o Carlos, né? Nós estamos aqui por semelhança. Não é porque um é melhor, o outro é pior, não tem nada a ver. Nós estamos agrupados aqui por semelhanças. Então é muito lindo, né? Kardec, você vê, ele nos impõe a reencarnação, fala a reencarnação existe, ponto e acabou. Ele leva a gente a refletir o porquê, gente, né? O porquê essas diferenças. É muito lindo quando a gente mergulha junto com ele nessa reflexão. Pode seguir, Suzele. Tá? Então, no tocante à sexta pergunta, eu vou ler a sexta para relembrarmos que é curtinha, tá? A sexta diz assim: por que há selvagens e homens civilizados, se tomarmos uma criança otentonte de peito e a educarmos, enviando-a depois aos mais renomados lições, faremos dela um Laplace ou um Newton? Então, na tocante à sexta pergunta, dirão sem dúvida que o Otentonte é uma raça inferior. Então, perguntaremos se o Otentonte é ou não humano. Se é humano, por que teria Deus a ele e a toda a sua raça desedados dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se ou não é, por que procurá-lo fazê-lo cristão? A doutrina espírita é mais ampla que tudo isso. Para ela, não há muita espécie de homens, mas apenas homens. Seres humanos cujos espíritos são mais ou menos atrasados, mas sempre suscetíveis de progredir. Isso não está mais conforme a justiça de Deus? Então, é aquilo que a Meire estava até colocando. Por que as selvagens e homens civilizados? Para Deus, todos os homens são iguais, independente da raça, independente do sexo, independente de qualquer coisa, somos todos iguais. Apenas estamos em evoluções diferentes. Então, independe, cada um vai progredir, sim, ao seu momento, ao seu lugar, inclusive, né? Então, por exemplo, como a Meire estava colocando, o europeu, ele tinha mais condições de progresso pela ajuda, né, dos espíritos que vieram de Capela, né, que trouxeram bastante conhecimento, diferente das populações africanas sem nenhum tipo de recursos, né? Então, o que ele coloca aqui é que todos os homens, todas as almas, todos os espíritos são exatamente iguais. Apenas o que vai diferenciá-los no momento é o grau evolutivo, é a sua reforma íntima, que pode ter também a reforma, a moralidade, independe também de conhecimentos matemáticos, conhecimentos enormes, né? O povo africano, ele vai evoluir, sim, de acordo com a maneira com que ele está ali vivendo, de acordo com as reencarnações que ele teve. Ele pode ser, inclusive, um espírito altamente, como é que fala? Pode ser um espírito que se evoluiu muito, né, fisicamente, intelectualmente, e ter nascido lá num país subdesenvolvido. Ele vai estar ali, ele vai ensinar, ao longo da sua existência, ele poderá ir ensinando o outro. Então, é uma troca também. Estamos aqui todos no mesmo nível, como a Meire colocou, e vamos trocando, vamos nos ajudando um ao outro. Então, todos somos iguais, independente de raça, de credo, de sexo,
Somos todos espíritos em evolução, até chegarmos a sermos os espíritos puros. E Ok? aqueles que têm um desenvolvimento maior espiritual, ele vai retornando então como missionário, né, como mensageiro, para ajudar os seus irmãos que ainda estão um pouquinho mais atrasados. E esse processo espiritual ele vai acontecendo. Isso é a justiça divina, isso é a justiça de Deus, né? Porque a doutrina espírita, ela nos explica, nos ensina que todos aí pertencemos aqui a essa raça humana num planeta de provas e expiações. Por isso essa semelhança em que estamos aqui juntos. A gente não está no planeta Terra porque somos tão diferentes. Não, a gente tem essa semelhança. Tá certo que uns estão em um grau, outros estão em outro, mas existe essa semelhança por estarmos no mesmo orbe, né? Na verdade? E tem ainda, gente, aqueles ainda primários no seu processo evolutivo, que já fizeram já uma caminhada aí. E conforme vai fazendo a caminhada, o ser humano ele vai desenvolvendo mais esse livre-arbítrio. Então, tem muitos que ainda não estão naquela penúria que outros se encontram. Então, a doutrina espírita, ela explica que nem todos estão nesse grau, mas estamos aqui reunidos por essa semelhança, né? E temos, e quem sabe mais um pouquinho, ajuda aquele que sabe um pouco menos, né? Continuemos? Qual o tempo? Tá, agora é o parágrafo, não, dá sim, parágrafo 12. Vimos a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos quanto ao futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. Aí ele coloca o primeiro aqui. Se a existência presente deve ser decisiva para a sorte futura, qual é, na vida futura, respectivamente, a posição do selvagem e do homem civilizado? Estão no mesmo nível ou estarão distanciados no tocante à felicidade eterna? Então, aqui, Kardec, né, se continuarmos a pensar que a vida na Terra é uma só, e se pensarmos no futuro, as dificuldades de explicar essas situações, elas vão continuar. Se a gente pensar que vai ter só uma vida aqui na Terra, então essas dificuldades continuam. Tudo aquilo que a gente refletiu anteriormente naqueles itens, do 1 ao 6, então tudo isso vai existir. Então, aqui no primeiro ele fala, esses que ainda estão, por exemplo, nos vícios, nos crimes, aqueles que têm aqueles corações mais endurecidos, gente, né? Aqueles rebeldes, aqueles que vivem para o mal. Como é que fica a situação deles na vida futura? Vai continuar a mesma? Aquela síndrome da Gabriela? Eu nasci mal, você sempre mal? Então, ele nos convida aí a essa reflexão, porque se só tem uma existência, aí ele vai para o segundo. O homem que trabalhou toda a vida para melhorar-se estará no mesmo plano daquele que permaneceu inferior? Não por sua culpa, mas porque não teve o tempo nem a possibilidade de melhorar? Então ele coloca aqui, ó, uma pessoa que se esforçou muito, ajudou muita gente, viveu aí para o bem, vai para o mesmo lugar, na a mesma posição que outro que não se esforçou tanto? Então ele nos convida aí a refletir, né? Os dois aí vão ocupar o mesmo lugar na vida futura? Aí ele vai para o 3. O homem que praticou o mal por não ter podido esclarecer-se é culpado por um estado de coisas
que dele em nada dependeu? Então ele fala assim: e aquele que erra por uma condição de vida diferente? Ou aquela condição de vida que não teve ali sem a educação, numa vivência onde o mal impera desde pequeno. E nós vemos isso. A realidade está aí fora, está bem do ladinho da gente, né? Aqueles que estão ali integrados naquela vivência de uma vida mais corrupta, essas pessoas, elas estão perdidas para sempre? Não vão ter essa chance de se melhorar se a gente pensar que só existe uma existência e na vida futura, então nada muda? Então eles vão ficar sempre nessa situação? Interessante. Aí ele vai para o 4. Trabalha-se para esclarecer os homens, para os moralizar e civilizar, mas para que um se esclarece, há milhões que morrem cada dia antes que a luz consiga atingi-los. Qual é a sorte deles? Serão tratados como réprobos? Caso contrário, o que fizeram eles para merecer estar no mesmo plano que os outros? Né? Então, eles serão tratados assim? Se estão no mesmo plano que os outros? E qual é a sorte das crianças que morrem em tenridade antes de poderem ter feito o mal ou o bem? Se estiverem entre os eleitos, por que esse favor sem nada terem feito para merecer? Por que privilégio foram elas subtraídas à tribulação da vida? Então, aqui, por quê? Por que crianças que morrem em tenridade não é um espírito aqui desenvolvido? É um espírito que precisa somente passar por um pedacinho na vida terrena? E é um espírito que traz aí uma bagagem de muitas, né, dificuldades. Então, Kardec nos leva a refletir sobre isso. Aquelas crianças que ficam aqui na Terra, que choram, que sofrem, que passam por doenças, dificuldades, e que depois eles se tornam adultos também com muitas dificuldades. Então, essa visão de uma vida só, levando aqui a pensar, tá, e daí? E agora? O que vai ser? Vai ser sempre assim? E a vida futura? Vai todos aí, né? Vão todos para o mesmo lugar, né? Dessas crianças que passaram aqui rapidamente, e essas crianças que ficaram aí, choraram, sofreram, vão todos aí para o mesmo lugar? Como lidar assim com a justiça de Deus, com a justiça divina? Então, como entender a justiça divina se acreditarmos que tem somente uma existência? Então, aqui, Kardec, ele nos convida, se acreditarmos na reencarnação e entendemos aí a justiça divina. Porque o aprendizado que não fez em uma existência vai fazer em outra. Porque a reencarnação, ela dá esse conforto de sabermos que teremos novas oportunidades de fazer melhor e acertar na próxima existência. O ateu diria, né? Deus é injusto, né? Olha o que o Deus fez. Então, Deus não existe, porque a criancinha acabou de nascer e morreu. Então, Deus é injusto, Deus não existe. Outras religiões, né, outras seitas e tal, diriam, não, aquele que fez o bem, aquele que é bom, ele vai para o céu tocar harpa, e o outro vai queimar no inferno. Não é assim? Então, É, vem uma doutrina maravilhosa que nos diz, não é nada disso.
temos a chance, sim, de cada vez nos melhorar. Temos as reencarnações, temos várias possibilidades infinitas de nos melhorarmos. Se nessa não fizermos tanto, na outra poderemos fazer muito mais. Então, olha a diferença, né? Olha o esclarecimento que é dado, item por item, com muita profundidade, né? Maravilhosa a doutrina, né? É. E Kardec aqui, ele nos fez refletir. Tanto que quando ele usa essa palavra réprobos, significa aí que todos vão ser condenados aí a essa vida, a essa condição de vida. Se a gente pensar que tem só uma única existência, com essas diferenças existentes, né, na nossa sociedade, no nosso meio, então todos estão condenados a isso, vão ser sempre assim. Então ele nos convida aqui a essa reflexão, né? E na 13 ele continua aqui, ó, há uma doutrina que possa resolver essas questões? Admitir as existências sucessivas e tudo estará explicado de acordo com a justiça de Deus. Aquilo que não pudermos fazer numa existência, faremos em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso. Cada um será recompensado segundo o seu verdadeiro merecimento. E ninguém é excluído da felicidade suprema, a que pode aspirar, sejam quais os obstáculos que encontre no seu caminho. Então é isso que ele nos reflete aqui, que a justiça divina dá essa oportunidade da reencarnação, de podermos ir evoluindo moralmente, intelectualmente, aquilo que a gente errou, acertar na outra existência, né? E aqui, gente, o parágrafo 14, ele é grandinho, acho que a gente pode deixar para o próximo encontro. Olha quanta reflexão. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Então vamos assim agradecer o nosso Mestre Jesus, que com certeza esteve aqui conosco para tanta reflexão. E obrigada, Mestre, obrigada a toda a espiritualidade amiga. Que tenhamos mais uma semana linda e abençoada na sua seara, Mestre. E que permanecemos com a sua luz, Jesus, em nossos corações e em nossos lares. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Senhora Mãe Santíssima, gente. Até semana que vem, com fé em Deus.